de Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Hoje eu vou falar sobre a vida do profeta Elias. Mas eu vou falar no segundo momento da vida do profeta Elias. Momento em que ele abandonou tudo. Ele fugiu e foi se esconder dentro de uma caverna. E eu dou um tema para esta mensagem: a síndrome da caverna. A síndrome da caverna. Capítulo 19 do primeiro livro de Reis. A partir do versículo 9, diz: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. Até aqui, amém? Querido Deus, a tua palavra que é pura, tua palavra que é santa, que é reta, que é eficaz, que é poderosa, é como um martelo que esmiuça a penha, é como fogo, é como uma espada mais poderosa e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar no mais íntimo da profundeza da alma do ser humano e discernir os pensamentos. Nesta noite, entra com a tua palavra no mais profundo do nosso ser, no mais íntimo da nossa alma, neste lugar no qual somente o Senhor pode alcançar, e gera cura neste lugar. Cura-nos da síndrome da caverna. Põe-nos para fora da caverna, nos confronta, fala conosco e gera cura para a glória do teu nome, porque o Senhor ainda não acabou a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Aleluia. O Senhor quer nos usar, mas para isso o Senhor nos cura, para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Sentando, aplaudindo Jesus. Síndrome da caverna. Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma determinada condição, que caracterizam uma situação ou também uma doença. Isso é uma síndrome. E a síndrome da caverna, baseada na história do profeta Elias, descreve a situação deste homem de Deus em que ele se encontrava quando ameaçado de morte por Jezabel. Ele se sentiu condenado a uma infeliz situação. Elias abandonou tudo. Ele tornou-se prisioneiro de si mesmo. Ele tornou-se prisioneiro dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. A vida de Elias, fugindo, abandonando o seu ministério, revelava insegurança, revelava desânimo, passividade, frieza, inércia,
fuga, abandono de tudo, abandono do seu ministério. Essa é uma doença que tem acometido muitos crentes nos nossos dias. Quantos se encontram assim, nessa situação semelhante ao profeta Elias? Quantos têm abandonado seus ministérios? Quanto têm abandonado a vida de intimidade com Deus? A dependência de Deus, a vida de oração, o devocional com Deus. Quantos têm abandonado a igreja? Quantos têm abandonado o GA, a base? Quantos talvez até têm pedido para si a morte? Eu fiquei preocupado essa semana que uma pessoa me ligou. E ela disse que se ela fosse uma outra pessoa, ela já teria tirado a própria vida. Ela já teria morrido. Tinha desistido de viver. Ela também foi acometida da síndrome da caverna. Mas Elias não era assim. Elias foi chamado por Deus num dos momentos mais críticos da história de Israel. Ele teve que confrontar os pecados do perverso rei Acabe e da sua esposa ímpia, Jezabel. E teve que combater os pecados do povo de Israel e confrontar os profetas de Baal e exterminar com aquele tipo de culto idólatra no qual o povo de Deus havia abandonado o Senhor, havia derribado os altares de Deus, havia abandonado a sua vida com Deus e seguido a Baal. A vida de Elias é uma referência de inspiração para todos nós. Era um homem de oração que, quando ele orava, Deus agia. É um exemplo de como Deus opera na vida de um homem que se coloca nas mãos de Deus. Foi um homem que obteve vitórias extraordinárias. Elias foi o sinal do poder de Deus para uma nação que vivia em idolatria. Elias foi a resposta de Deus para Acabe e para Jezabel. Certa vez Elias chegou com Acabe e decretou: olha, fica sabendo, Acabe, que a partir de hoje os céus irão cerrar. Não choverá sobre esta terra durante 3 anos e meio. Não haverá chuva em Israel. Ele disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele andava constantemente perante a face de Deus. Que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Olha a autoridade deste homem: haverá, senão segundo a minha palavra. Ele não está dizendo senão segundo a palavra de Deus, mas segundo a minha palavra. Aquilo que ele falava, Deus assinava embaixo. Ele orou e Deus honrou a oração de Elias e não choveu durante 3 anos e meio em Israel. Depois disso ele foi retirado. O Senhor mandou que ele se retirasse para o riacho de Querite. E ali ele bebia da água do riacho e os corvos o alimentavam durante a manhã e a tarde. Elias foi alimentado por um corvo. Elias vivia na dependência de Deus, e Deus é poderoso. Deus, quando não tem ninguém para usar, se Deus procura um homem para usar e não encontra, Ele pode fazer de uma jumenta uma profetisa para falar com um falso profeta.
Se ele não encontra ninguém para sustentar o profeta, ele vai enviar os corvos para esta missão. E foi isso que ele fez com Elias. Ele enviou os corvos. Diz a história que a água de Querite, a água do riacho, se secou, porque não chovia mais. Elias cerrou os céus, e as fontes das águas se secaram. Até ele sofreu, por causa do pecado do povo. Secou-se a água de Querite, e ele foi para uma cidade chamada Sarepta. É interessante que nessa região de Sarepta, era a região de onde provinha a rainha Jezabel. Elias foi lá para o território de Jezabel. Deus queria mostrar para aquela rainha perversa que ele é Deus. E ali em Sarepta, ele multiplicou a farinha e o azeite de uma viúva. E daquela multiplicação, daquele milagre, eles comeram durante 3 anos e meio. Não acabou, não faltou comida. Depois disso, o filho desta viúva adoeceu e veio a falecer, morreu. Elias orou a Deus, que atendeu a oração do profeta, trazendo o menino de volta à vida. Tempos depois, Elias se reencontra com Acabe e pede para o rei ajuntar o povo de Deus no Monte no Monte Carmelo, para um grande teste. Literalmente o teste do fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. O homem de Deus, Elias, versus 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, que diariamente se alimentavam do palácio real. A corrupção já existia desde aqueles dias. Os sanguessugas estavam no palácio, ganhando do rei e da rainha, para não fazer nada, para levar a nação a uma crise sem precedentes, em todos os níveis, econômica e principalmente espiritual. E durante este período, diz a Bíblia que Elias restaurou o culto a Deus. O povo já não adorava a Deus. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Entenda uma coisa, irmãos. Para Deus mandar fogo do céu, em primeiro lugar, o altar do Senhor precisa ser restaurado. A nossa vida é o nosso altar de adoração. Diga, este altar, primeiramente, precisa ser restaurado, para que o fogo desça do céu. E aí Elias construiu um altar em honra ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios nesse altar para Deus. E aí houve o teste do fogo. Os adoradores de Baal, os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal fizeram de tudo para Baal responder com fogo, mas Baal não pôde fazer nada. E aí, meus irmãos, Elias apresentou o sacrifício e Deus proveu o fogo. Lembra da canção? Deus proveu o fogo e eu o sacrifício. Nós temos que prover o sacrifício, que Ele vai prover o fogo. Quando este altar apresenta o sacrifício para Deus, Ele vem com fogo. Elias apresentou o sacrifício e Deus proveu fogo. E ali, meus irmãos, todos viram que só o Senhor é Deus,
E todos caíram prostrados e gritavam: só o Senhor é Deus. Deus é Deus e o resto é Baal. E aí o que Elias fez? Destruiu os altares de Baal, matou os profetas de Baal e os profetas de Azerá. Ele destruiu aquela idolatria de Israel. Elias varreu a idolatria de Israel. Depois, ele orou para que os céus se abrissem e chovesse. Ele mesmo declarou que não iria chover. Não choverá segundo a minha palavra. E agora passa-se 3 anos e meio e Elias torna a orar. Agora para chover. Para que os céus se abrissem e Deus mandasse chuva. E ele orou de novo. E o céu se abriu, deu chuva e fez germinar os frutos. Era um homem tremendamente usado por Deus. Nada poderia derrubar aquele homem de Deus, certo? Errado. Depois de todo esse panorama da vida do profeta Elias, você imagina, esse homem é indestrutível. Nada pode pará-lo. Nada pode derrubá-lo. Errado. Depois dele ser usado como um bisturi nas mãos do cirurgião, um bisturi nas mãos de Deus para remover o câncer do pecado e da idolatria da nação, Elias pensava que ele era imbatível, incaível, indesviável. Ah, não, eu sou imbatível, eu nunca vou cair, eu nunca vou me desviar. E o que acontece? Ele adoeceu. Ele foi acometido por uma síndrome, por uma doença na sua alma. Alguns dizem que era depressão. Ele foi acometido com a síndrome da caverna. Meus irmãos, não tem bom, não tem esse cara que não possa cair, que não possa desanimar e que não possa se afastar do convívio. Então ele foi acometido com a síndrome da caverna. E eu quero agora descrever quais são esses sintomas. E aí você observa se isso tem acontecido também com você. Se você também contraiu esta doença, esta síndrome. E esses sintomas, eles também são evidências da decadência espiritual na vida de uma pessoa. Quer saber se a pessoa está decaindo espiritualmente? Então vamos às síndromes, aos sintomas da síndrome da caverna. A primeira coisa que Elias fez foi tirar os olhos que estavam em Deus e colocou nas circunstâncias. Vamos lá para o capítulo 19. A partir do 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Limpou os profetas, tirou a idolatria. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses. Ela apela para a religião, ela apela para a espiritualidade, ela apela para o mundo espiritual. Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou. Por que ele se levantou? E para escapar com vida, para não morrer, se foi
e veio a Beceba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Primeira coisa, o primeiro sintoma da síndrome da caverna, a primeira evidência da decadência espiritual na vida de um líder, na vida de uma pessoa, é quando ela tira os olhos de Deus. Não tira, arranca os olhos de Deus, mas quando ela tira os seus próprios olhos, a sua visão que está em Deus, a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, e ela coloca nas circunstâncias. É quando a pessoa recebe uma má notícia, é quando ela recebe um recado de alguém, e isso mexe com ela. Jezabel mandou um recado para Elias. Isso mexeu com Elias. Elias tira os olhos de Deus e coloca na situação. Ele olha para Jezabel. Quando ele olha para Jezabel, ele fica com medo. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos em qualquer circunstância, nós ficamos vulneráveis a uma decadência espiritual. Quando você tira os olhos de Deus e coloca nos seus assuntos, quando você coloca no seu trabalho, quando você visa somente o seu trabalho, visa somente os seus estudos, visa somente os seus cursos, visa os seus interesses, o entretenimento, você tirou os olhos de Deus e você colocou nas circunstâncias. Pode ser uma evidência de que você está começando a decair espiritualmente. Parece que Elias esquecera de tudo que Deus fez através dele. Ele pensava que a vida dele era determinada por Jezabel e não por Deus. Ele não confiou em Deus. Segundo sintoma, falta de confiança em Deus. A falta de confiança em Deus gera medo. E o medo vai lá na frente gerar depressão. A guerra de Elias não era somente física. Ele guerreou contra os profetas, matou os profetas, matou a espada, houve uma guerra. Guerra física. Mas era mais que isso. A guerra de Elias era também espiritual. A sua guerra não é só física. Aliás, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, contra espíritos tenebrosos deste mundo tenebroso. A nossa luta também é espiritual, nós estamos em guerra espiritual, nós temos que lutar. Você vê que Jezabel, ela invoca os deuses. Jezabel praticava juntamente com os seus sacerdotes, ela praticava magia negra, ela praticava necromancia. Jezabel também era feiticeira. Ela se envolvia com adivinhações, ela se envolvia com demônios. Ela queria implantar em Israel uma religião demoníaca, idólatra. Ela exigiu do seu marido Acabe que os seus deuses tivessem os mesmos direitos do Deus de Israel. Ela queria que os seus deuses tivessem os mesmos direitos do Deus de Israel na sua própria terra. Era uma mulher tenebrosa. E o que acontece? Isso levou a um conflito direto com Elias, ao ponto de querer tirar-lhe a vida do profeta, tirar a vida do homem de Deus, porque Jezabel é matadora de profetas. Jezabel mata homens de Deus. Ela quer paralisar os homens de Deus.
E aí, Elias, a essa altura, já não era mais o mesmo. Ele perdeu a paixão, ele perdeu a confiança, ele foi acometido de medo, ficou com medo. Antes ele levou o povo ao arrependimento. Ele pregou arrependimento, que o povo deveria abandonar as obras de idolatria, abandonar Baal e seguir ao Senhor. E o Senhor mostrou para o povo que somente Ele é Deus. Ele respondeu através da oração de Elias. Ele respondeu através de fogo. E todos dobraram os joelhos e disseram: só o Senhor é Deus. Ele fez isso, ele levou o povo ao arrependimento. Mas agora ele está perturbado. Ele está confuso, enfraquecido. Ele está abatido moral e fisicamente. Embora ele não tenha cometido nenhum pecado horrível, mas ainda assim ele apresentou um estado patológico, doentio, de um sofrimento psíquico, caracterizado por pessimismo, por desconfiança, por medo. Quantos crentes estão assim também? Vivendo uma vida de pessimismo, de melancolia, de ansiedade, de insegurança, de incertezas, de incredulidade, falta de confiança em Deus, confiança em si mesmo, falta de confiança na esposa, no marido, nos filhos. Quantos também estão vivendo assim? Outro sintoma e outra evidência da decadência espiritual é o desânimo e a passividade. Elias ficou desanimado. Elias se entregou, mesmo sendo grandemente usado por Deus. Quando Jezabel proferiu ameaças, Elias desabou, perdeu as forças, ficou desanimado. O que é desânimo? É falta de ânimo, falta de motivação, é uma apatia, uma inércia, uma sonolência, uma passividade. Quando a pessoa está assim, ela se entrega. Não quer mais ler, não quer mais meditar na palavra de Deus, não tem ânimo para orar, não tem ânimo para vir aos cultos, não tem ânimo para ir à reunião do GA, a reunião da base. Está completamente desanimada, está completamente entregue. E se não for tratado, a tendência é piorar ainda mais. Ele estava assim, desanimado e passivo. Outro sintoma: depois que a pessoa chega neste nível de desânimo total, de passividade, ela foge, ela abandona tudo. O que Elias fez? Elias fugiu. E que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Abandono. Ele fugiu de tudo e de todos. E ele abandonou o seu moço. Ele deixou o seu moço em Berseba e partiu rumo ao deserto. Muitos abandonam a família, muitos abandonam os estudos, abandonam o emprego, abandonam a igreja, abandona Deus, abandona tudo. Foge da realidade, foge da situação, abandona as pessoas, se fecha na solidão, achando que essa é a solução. Não é. Não é. Outro sintoma. O que Elias fez? Depois de fugir e de abandonar o seu moço, ele foi para o deserto. E ele se foi
ao deserto a caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele mesmo, em outras versões, diz que ele mesmo se foi ao deserto, ou seja, ele mesmo se colocou nessa situação. Não foi Deus quem mandou fugir. Ele mesmo se colocou nessa situação. Meus irmãos, nós mesmos nos colocamos em situações desagradáveis. Nós somos responsáveis por nossos atos. Nós mesmos temos que responder pelos nossos atos e não culpar aos outros. Ele mesmo, diz outra versão, e ele mesmo foi para o deserto. E o deserto vai revelar o quê? O que o deserto representa? Esterilidade, sequidão. Assim estava a vida do profeta. Assim estava a vida do profeta do fogo. Já não havia mais fogo. Havia esterilidade. No deserto não tem vida. Elias já não tinha vida de Deus em si. No deserto havia sequidão, morte. Elias estava morrendo aos poucos. E diz que ele chegou no deserto, ele sentou-se. Isso representa a paralisação da vida do profeta. Ele deitou-se. Isso representa o comodismo da vida do profeta. E dormiu. Isso fala de descaso. Quantos estão semelhantes a Elias? Com uma vida de esterilidade, de sequidão, de paralisação, de comodismo, de descaso. Quantos estão vivendo assim, que não fazem caso da sua salvação, que não fazem caso da salvação da sua família? Quantos estão vivendo e acometidos pela síndrome da caverna? Outro sintoma: baixa estima e senso de derrota. Baixa estima e senso de derrota. No ponto mais crítico do cansaço, da fraqueza, da solidão, do desespero, do abandono, Elias não aguentou mais e pediu para si a morte. Elias pediu para morrer. Mas a morte não é a solução. A morte é a perdição. As pessoas acham que a solução para os seus problemas é a morte. Não é. A pior coisa é a morte. A morte é a perdição. A solução é se voltar para Deus. A solução é se arrepender, é clamar pela misericórdia, é depender de Deus. Elias demonstrou a sua humanidade, demonstrou a sua fraqueza, demonstrou uma falsa culpa. Se achou o mais miserável. Eu não sou melhor do que os meus pais. Tudo isso porque ele tirou os olhos de Deus. Tudo isso porque ele não confiou em Deus. Mas ele foi tomado por medo. E aí ele abandonou. Ele fugiu. Seguindo. O outro sintoma. Versículo 5. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come,
porque muito comprido te será o caminho. Você vê que ele estava fraco, ele estava em fraqueza, mas Deus não o abandonou. Deus mandou um anjo, Deus mandou o alimento. Quando nós estamos assim, Deus usa alguém para nos alimentar, Deus usa alguém para falar conosco, Deus manda o alimento. Ele comeu. E com aquela comida, ele caminhou ainda por 40 dias, mas olha a obstinação no coração do homem, olha a birra no coração do homem. Deus o alimentou e falou com ele através do anjo. Mesmo depois de Deus ter falado com ele, ele não se arrependeu. Depois de ter caminhado firme por 40 dias, ele foi se prostrar dentro de uma caverna no Monte Horebe. E aí está aí, no versículo 9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Você vê que mesmo o homem estando nessa situação, Deus fala, mas por obstinação no coração, por birra, ele não dá ouvidos à palavra de Deus. Lá em Zacarias, o Senhor denuncia o pecado do povo de Israel, e o Senhor diz que o coração do povo de Israel está duro como o diamante. E eles não querem ouvir a Deus. O Senhor fala e eles não querem ouvir a voz de Deus. Deus enviou um anjo para falar com o profeta, mas o seu coração estava obstinado. Só por birra ele não se arrependeu. Por birra ele não se voltou para Deus. Quantos estão assim também? Deus tem falado, mas são obstinados. Deus tem falado, mas por birra não querem se entregar para Deus. Por birra não querem se converter a Deus. Preferem estar prostrado. Preferem se trancar dentro de uma caverna. E aí eles colocam desculpa para desistir. Aí o Senhor disse para ele: que fazes aqui, Elias? Ele disse: ah, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus de Israel. Olha, como se os outros também não fossem, como se não houvesse 7.000 também, que igual a ele não se dobraram a Baal. Mas ele aqui se julgou o Messias. Eu que estou levando esse povo ao arrependimento, eu que varri a idolatria de Israel, eu que matei os profetas de Baal, eu fui extremamente zeloso pelo Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam atirar-me a minha vida. Meus amados, Deus não está em busca de desculpa. Deus não quer saber os nossos motivos, as nossas desculpas. Deus quer que nós venhamos ser curados e nos arrependemos. Deus está interessado no arrependimento e na cura do homem, e não em desculpas. E o homem vive dando desculpas para Deus, para não ser restaurado. Desculpa para desistir. Eu estou aqui porque todo mundo se desviou e só eu fiquei e quero tirar minha vida. Meu querido, se você quiser se desviar, eu não vou desistir por causa de você. Eu não posso usar isso como desculpa para Deus, porque quando alguém se desvia, o outro vai e se desvia também. Eu saí da igreja porque o fulano saiu, porque brigaram com o cicrano e eu saí da igreja. Não use essa desculpa, que Deus não quer saber. É a desculpa mais fajuta que existe. Deus está interessado na nossa restauração. Deus está interessado no nosso arrependimento, na nossa cura. Deus está interessado em nos tirar de dentro da caverna e nos curar. E aí ele vai ser confrontado agora por Deus, para que ele receba a cura.
Meus irmãos, nesse processo de restauração, nesse processo de cura, sempre é Deus quem procura o homem. Deus está mais interessado na salvação de muitos aqui do que a própria pessoa. Deus está interessado na sua salvação. Talvez você não esteja, mas Deus está interessado na sua salvação, na sua cura, na sua libertação, na sua restauração, e Ele sempre tem te procurado. Foi assim com Elias. É Deus quem procura o homem. Deus tem interesse no bem-estar do homem, na salvação, na libertação, na cura do homem. E aí Deus perguntou: o que fazes aqui, Elias? O que é que tu fazes aqui? E ele lhe disse no versículo 11: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Quando Deus mandou que Elias saísse da caverna, sai para fora, se colocasse naquele monte perante ele. A ideia era de que ele deveria se levantar e se colocar em pé diante do Senhor, fora da caverna. Deus nos quer fora da caverna. Amém? Deus nos quer fora da caverna. Mas ele está lá relutando contra Deus. Mesmo quando Deus fala, chama o indivíduo para sair da sua falsa zona de conforto, ele ainda está indeciso ao chamado de Deus. Olha no versículo 13: e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele estava relutando com Deus para não sair da caverna. Não relute, não fique indeciso, não relute contra Deus, se entregue a Ele. Amém? Há os dois lados da caverna. Há o lado terrível da caverna, quando nós estamos acometidos pela síndrome, quando nós estamos escondidos, fugindo de Deus na caverna. Mas o lado bom é que Deus vai lá ao nosso encontro. A parte boa é que Deus também está lá para nos fazer companhia e nos tirar de lá, não nos deixar prostrados. Amém? Saia da caverna para ser curado. A cura estava do lado de fora. Enquanto Elias permanecesse dentro da caverna, ele não seria curado. Enquanto ele relutasse contra Deus, ele não seria curado. Pare de relutar contra Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu quero sair desta caverna. Eu quero abandonar esse meu estilo de vida, de derrota, de fraqueza, de inércia. Eu quero ser curado por Ti. Eu quero ser restaurado, porque eu sei que o Senhor ainda tem muita coisa para fazer através da minha vida. Aleluia. E precisa aceitar isso. Quem está doente precisa de cura e precisa aceitar isso. Precisa aceitar que está doente. Não, eu estou bem. Elias, sai para fora, vem para fora. Não, Senhor, eu estou tranquilo aqui, eu estou bem. Só estou tirando umas férias aqui dentro da caverna, Senhor, eu estou bem. Nós não enganamos a Deus. Nós podemos enganar a nós mesmos, nossos irmãos, os nossos líderes, mas a Deus ninguém engana. Elias precisava de renovação, precisava voltar à batalha, porque ainda faltava muitas coisas para Deus fazer através dele. Através dele, ele ainda iria levantar Eliseu como seu sucessor. Ele ia ungir outro rei Jeú. Deus ainda contava com Elias. A caminhada de Elias ainda seria longa. Deus não tinha acabado com ele.
Ainda não acabou o tempo de Deus para você. Saia dessa caverna, se levante nessa noite e diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, me renova, me restaura, me cura. Deus ordena sair da caverna para sondar a alma e espremer o pus da ferida, para que haja cura. Fora da caverna, Elias poderia ser ainda muito usado por Deus. Fora dessa sua caverna, você será usado poderosamente nas mãos de Deus, amém? Talvez você tenha pensado que o seu ministério acabou, não tem mais jeito para mim, eu desisto. Mas Deus, Jesus, não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. E nesta noite Ele quer trazer cura para a sua vida. Nesta noite Ele quer te curar. Aleluia. Saia da caverna, seja curado, volte para a batalha.